Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos distantes, Senhor Deus, da Tua lei, Senhor Deus, diante da Tua lei, diante da Tua palavra, Pai. E pedimos, ó Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração através dela. Estamos aqui, Senhor, com o propósito de ouvir a Sua voz, ó Pai. Essa voz que troveja, Senhor, sobre os céus, ó Pai. Essa voz, ó Senhor Deus, que é tremenda, que é a Tua palavra, Senhor Deus, que está sendo trazida, que está contida nesse livro que chamamos a Bíblia, e que é tão precioso a nós, ó Pai, pelo seu conteúdo e principalmente pela sua origem. Fala, Senhor, ao nosso coração, nos dá sabedoria, Pai, e que essas coisas estejam sendo gravadas, Senhor Deus, em nós, como o próprio escritor inspirado, Senhor Deus, assim desejava que fosse, Senhor, porque esse é o desejo, Senhor Deus, daquele que constituiu essa palavra, o próprio Deus, o próprio Cristo, que é essa palavra viva, Pai. Fala ao nosso coração, Pai, que ela possa, Senhor Deus, estar presente vivamente em nós. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir Provérbios capítulo 12. Provérbios capítulo 12. Os versos 17 e 18. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 16 até o verso 23, que é essa parte, a primeira parte da segunda subunidade do capítulo 12, e aí vamos expor a partir do verso 17. Hoje pretendemos falar sobre o verso 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: a ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. A fraude no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos o mal apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estutícia. Queridos, na semana passada nós vimos o verso 16 e vimos que ele inicia essa primeira parte, essa primeira parte, da segunda subunidade, que vai do verso 15 até o verso 23, ou melhor, até o verso 28, e que essa segunda parte é dividida em duas partes, a do verso 16 ao verso 23, do verso 24 até o verso 28. Nós vimos que, apesar dela ser o início, ela estava ligada ao verso 15, dando um quê também de introdução, pelas palavras insensato e prudente, que são recorrentes aqui no verso 15. E aqui nós teríamos vamos dizer assim, um início geral, onde os versos seguintes vão desenvolver os princípios, ou o princípio estabelecido no verso 16. E nós vimos que essa parte fala sobre a fala, o discurso e as ações, e essas coisas estão sendo ligadas. E nós temos aqui, a partir do verso 17 até o verso 19, uma estrutura, uma subunidade de transição. Por quê? Porque antes falava-se do refreamento das emoções negativas, no verso 16. E agora se passa a uma descrição positiva do caráter daquele que responde com veracidade, mesmo sobre uma situação de pressão, que nós vamos ver aí do verso 17 ao verso 19. É interessante você ver aqui o que o verso 17 nos diz: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa fraude. Alguém há cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. E quando nós olhamos essa estrutura ligada ao verso 16 e a todo o capítulo 12, nós vamos ver que Provérbios está nos dizendo que refrear emoções
não significa ser frouxo e não ter firmeza e coragem no caráter para dizer e testemunhar a verdade e a justiça. E aí o verso 17 vai tratar do modo de falar que busca ou que se desencaminha da retidão de forma voluntária, e o verso 18 vai tratar de um discurso que é involuntariamente prejudicial aos outros. E apesar de demonstrar motivações diferentes do verso 17 para o verso 18, nós vamos perceber que o caráter que orienta esses dois versos, esses dois princípios, é semelhante, como também os seus efeitos, que vão necessitar de uma compensação. E aí o verso 17 diz assim: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Para sermos mais literais com esse provérbio, poderíamos traduzi-lo da seguinte forma: uma testemunha confiável declara o que é correto, mas a testemunha falsa declara o engano, a fraude. É interessante nós percebermos que nesse verso será promovido um discurso confiável, como também no verso 19, nós temos aí essa mesma perspectiva aí de uma forma geral. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. E a intenção é promover, ou seja, incentivar, levar o ouvinte, leitor, a ter um discurso favorável, ou seja, a ter um discurso confiável. O verso 17, ele vai tratar do caráter confiável de uma testemunha e o seu efeito sobre o veredito e sobre um veredito e sobre a retidão. O verso 19 vai detalhar esse caráter e vai ressaltar a permanência desse comportamento. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. É interessante nós percebermos que uma testemunha, na perspectiva do verso 17, uma testemunha se mostra escrupulosa quando fala a verdade. A ideia aqui é de alguém confiável. Abra Provérbios capítulo 14, verso 5 e no verso 25 também. Aqui no verso, quando ele diz aquele que manifesta a verdade, na realidade nós poderíamos traduzir por uma testemunha confiável. E ela se mostra escrupulosa, ela se mostra prudente quando fala a verdade. Olha o que Provérbios capítulo 14, verso 5 diz: a testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. O verso 25 diz assim: a testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Essa testemunha é uma pessoa digna de confiança porque é alguém que fala a verdade. É uma pessoa, ou seja, uma testemunha que tem escrúpulos, ou seja, apresenta um caráter íntegro e sempre declara aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, e é alguém que está disposto a falar a verdade, nada mais que a verdade, e deste modo ele fortalece a comunidade, o grupo em que ele vive. E é interessante porque eu já citei isso várias vezes, e o comentarista que nós seguimos, ele faz questão de sempre tocar nesse assunto, sempre mostrar que os pecados que são citados aqui em Provérbios e, consequentemente, em toda a Bíblia, sempre vão afetar as pessoas à sua volta, ou seja, a sociedade, a comunidade, principalmente nesse caso aqui, porque a ideia de uma pessoa que comunica a uma segunda pessoa uma mensagem de importância vital. E presume-se aqui, pelo contexto, que o destinatário dessa mensagem é um juiz. É alguém que está diante de uma outra pessoa que pode julgar, tem o poder de julgar e trazer uma decisão. Então, essa pessoa confiável, ela fala a verdade. E assim, o depoimento dessa pessoa é vital. Porque o que está em jogo aqui é a vida ou a morte de alguém.
Matthew Henry, ele faz um comentário interessante quando ele diz assim: aqui temos um homem honesto, elogiado por seu testemunho fiel. E ele diz assim: aquele que se empenha em dizer a verdade e descrever tudo de maneira exata, de acordo com o que sabe, seja em juízo ou em conversas comuns, esteja sob juramento ou não, exibe justiça. Ele mostra que é governado pelos princípios e leis da justiça e promove a justiça, honrando e servindo a sua administração. E quando se fala em justiça, né, o termo aqui usado é uma metáfora para palavras, tá, para um campo semântico de palavras que atendem mais adequadamente aos interesses da retidão de uma comunidade ou um grupo. E aquele que está julgando, o juiz, pode confiar nessas palavras para garantir a verdade, para dar um veredito correto. Mas o oposto disso é aquela testemunha que fala a mentira, engana. O falso aqui se opõe àquilo que é verdadeiro, àquilo que é confiável. Então essa testemunha aqui não é alguém que você pode confiar. E é interessante porque a maneira como ele usa, ele qualifica essa segunda testemunha, ele chama essa testemunha de falsa, não se refere àquilo que ela diz, mas ao caráter dela. A testemunha é falsa, não porque fala mentira propriamente dita ou engano, mas porque esse é o seu caráter, essa é a sua disposição, essa é a sua conduta. E um certo comentarista, falando a respeito desse vocábulo falso aqui no original, ele diz que aqui está o caráter da falsidade ou da sinceridade que sempre afeta a pessoa como um todo. Então, percebam que a ideia aqui não é pura e simplesmente naquilo que a pessoa fala, mas naquilo que ela é. E por isso, ela fala mentira. Porque uma pessoa que geralmente não fala a verdade não é confiável em nenhum aspecto de sua vida. Mais cedo ou mais tarde, ela vai demonstrar isso. E assim essa expressão, essa terminologia se refere mais do que apenas a palavras falsas ou verdadeiras, mas a um modo de vida. E aí nos chama a atenção o texto bíblico, com o cuidado que devemos ter com esse tipo de atitude, para que isso não se torne um modo de vida para nós. Quando estávamos falando sobre esses textos, e a introdução do capítulo 12, o capítulo 11 também, mas a gente percebe que duas coisas estão em jogo aí: as palavras e as ações, os pensamentos, né, e as ações. Por quê? Porque uma coisa está diretamente ligada à outra. Tem um ditado, e a Bíblia tem um provérbio que fala assim: a boca fala do que o coração está cheio. Essa é uma realidade. E quando a Escritura diz que o nosso coração tem o quê? O que existe dentro do nosso coração? O nosso coração é assim. Quando, às vezes, no momento de confissão, você começa a orar e tal, eu não sei se isso acontece com vocês, mas acontece comigo. Aí você lembra de determinadas coisas que você fez durante a semana e que você não percebeu que eram pecaminosas, e que agora o Senhor está trazendo isso à sua mente. E que você precisa confessar isso. Não só confessar, como diz o provérbio, deixar, estar atento, para que essas coisas não se tornem um modo de vida. Porque esse modo de vida representa o velho homem. E muitas vezes esse velho homem é invisível, nós não percebemos, mas ele se manifesta. E como o verso 16 vai mostrar, o domínio próprio vai demonstrar que esse velho homem não está no comando, mas ele está sendo subjugado. Abre Efésios capítulo 5.
versos de 6 a 11. Cuidado que nós devemos ter com esse tipo de atitude, ou falta dela, né? Ou seja, falar a verdade, para que isso não se torne um modo de vida, sem que nós percebamos isso. Olha o que Efésios capítulo 5, versos 6 a 11 diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Por que Paulo fala isso? Paulo entende, como a Escritura mesmo nos fala, que o que está em jogo aqui, né, é a nossa vida cristã. E nessa vida cristã, ou seja, nessa luta contra o pecado, nós precisamos nos despojar, e a ideia aí desse despojamento é uma coisa contínua, é uma atitude habitual, despojando o velho homem e se revestindo do novo homem. Por que isso? Porque da mesma forma que a santidade é um exercício de vida e de fé, a impiedade também é. Ela cresce ao ser exercitada. Quando eu disse anteriormente que devemos ter cuidado para não mentirmos em coisas pequenas, e grandes também. Mas geralmente o grande perigo são em coisas pequenas. Tentando se livrar de uma ou outra situação, ou de um e de outro constrangimento, que não é muito agravante, que não é muito... mas isso se tornar um hábito. E o pior, nós não sentimos dor por esse tipo de coisa. E essas coisas começam a se tornar algo comum na nossa vida. Nós estamos exercitando a piedade. Ao invés de estarmos nos revestindo de Cristo, nós estamos deixando que o velho homem apareça, cresça, se manifeste. E da mesma forma que a santidade é um exercício, a impiedade também. E olha que interessante. Se ela cresce ao ser exercitada, e se nós temos essa tendência de alimentar determinados pecados, e às vezes sem percebermos, qual é o remédio para isso? O arrependimento e confissão. O arrependimento e a confissão, como nós lemos, ela freia o pecado na vida do crente e barra essa continuidade crescente da impiedade em nossas vidas. Por isso a Escritura diz: nós devemos confessar e deixar. E todo o contexto de confissão, por mais que não tenha essa segunda, vamos dizer assim, esse segundo caminho que em Provérbios capítulo 28, 13 e 14 fala muito claramente, está implícito, ou seja, é explícito na palavra confissão, na palavra arrependimento, que é a mudança de rumo no Novo Testamento. Mudança de mente, ou seja, é um reconhecimento e agora um deixar, ou seja, eu vou mudar a minha atitude. Eu vou mudar o meu comportamento. Isso vai frear a impiedade. Ao invés de ela crescer nas nossas vidas, ela será mortificada. E voltando aqui à questão da testemunha, da descrição da testemunha, essa testemunha é uma pessoa que tem conhecimento direto de um acontecimento, ou alguém que pode testemunhar com base no relato daquilo que viu. E aí nós voltamos a tratar do caráter dessa pessoa. Abra Levítico capítulo 5, verso 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar, levará a sua iniquidade. Levíticos capítulo 5, verso 1.
Essa pessoa tem obrigação, segundo a Escritura, de testemunhar. Somos obrigados, pela nossa consciência e pela nossa fé, a não nos omitirmos quando a verdade e a justiça estão em jogo. É interessante isso, né? Porque às vezes a gente não quer se meter em algumas coisas, e a gente precisa ser prudente nisso também. E a gente precisa avaliar muito bem essas coisas. Eu não estou dizendo que a gente tem que se meter em tudo, mas se aquilo depende, o seu testemunho vai depender da vida daquela pessoa. Pense assim, se o meu testemunho dependesse da vida dela, em ela ser morta ou não, o que eu faria nessa situação? A Escritura vai nos dizer que nós temos obrigação de falar a verdade e de exercer a justiça, principalmente em relação àqueles menos afortunados ou menos privilegiados, para que a justiça se estabeleça. Olha o que Provérbios capítulo 6, versos 16 e 19 falam. 6 coisas o Senhor aborrece. Aí a sexta coisa é testemunha falsa que profere mentiras. O Senhor aborrece, o Senhor odeia alguém que fala mentira, alguém que testemunha contra a verdade. Olha o que Provérbios capítulo 29, verso 24 vai dizer. O que tem parte com o ladrão odeia a sua própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia. A palavra de Deus está dizendo que a gente não pode se calar diante da injustiça. A palavra de Deus está dizendo que a gente não pode se calar diante da mentira, do erro. Nós, como crentes, temos uma obrigação de estabelecer a verdade. Eu não estou dizendo que você vai ser o justiceiro, E a gente precisa ter muita sabedoria com relação a isso. Mas nós não podemos deixar uma pessoa ser injustiçada, sabendo que ela está sendo injustiçada, e não fazer nada. Nós somos responsáveis diante do Senhor. Estaremos sendo cúmplices. Porque nós, como crentes, nós não podemos permitir, de forma alguma, que alguém seja oprimido injustamente. Porque é a justiça de Deus que deve se manifestar. E agora aqui, no caso, a vida dessa pessoa depende do depoimento de uma testemunha confiável para salvá-lo. Olha o que Provérbios capítulo 14, verso 25 vai dizer. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. A vida daquela pessoa depende disso. E você, como uma testemunha verdadeira, ou seja, e é interessante porque quando nós olhamos aqui, testemunha é aquela pessoa que fala em favor de alguma coisa, ou contra, né? Mas a ideia aqui não é só o falar, é o caráter da pessoa. Por isso é uma testemunha confiável. Porque alguém que merece a confiança, alguém que se mostra íntegro, é alguém que se mostra correto e que por isso fala a verdade e que o contrário também é verdade. Uma pessoa que se mostra duvidosa, uma pessoa que se mostra dúbia, ela vai testemunhar falsamente, porque faz parte do seu caráter. E olha que interessante, se você for perceber, a gente vai pegar até alguns textos aqui, são muitos em Provérbios, que falam a respeito das consequências ou da reprovação que se tem com relação às testemunhas falsas
e o elogio e o incentivo que nós temos na Escritura e principalmente em Provérbios de testemunhas verdadeiras. E por que isso? Porque nas sociedades antigas, eles não possuíam os métodos científicos sofisticados para determinar a autenticidade de provas forenses, como é hoje, em alguns casos. Em alguns casos, porque em alguns casos precisamos do testemunho de alguém. Porque se essa pessoa não testemunhar, não se vai descobrir. Porque as coisas são tão bem feitas, os rastros são tão bem apagados, como aconteceu no nosso país com o último presidente da República, que lesou a nação, e que encobriu os seus passos juntamente com os seus comparsas, e que essas coisas só vieram à luz, por mais que fossem vistas, por causa de um testemunho, ou de vários testemunhos. As pessoas que estavam envolvidas também não eram pessoas confiáveis, mas a gente sabe que o testemunho delas é verdadeiro pelas provas, pelas evidências, e também porque elas estavam envolvidas, e foram beneficiadas em falar a verdade, porque senão elas não falariam a verdade, elas foram praticamente obrigadas a isso. Naquele tempo, você não tinha métodos como tem hoje. Então se ouvia essas testemunhas e se dava muita importância ao testemunho ocular, que também hoje se dá, mas que muitas vezes pode ser comprovado ou não por tecnologias forenses e pesquisas na área nesse campo, que vão mostrar evidências contrárias ou não daquilo que uma determinada pessoa fala. Por isso o provérbio fala largamente sobre isso. Eu vou dar alguns textos aqui, vou falar, mas eu quero que vocês abram um. Por exemplo, o próprio texto que nós estamos usando aqui, Provérbios 12, 17. Para quem gosta de anotar, Provérbios 14, versos 5 e 25. Provérbios 18 e 21. Abram agora Provérbios 19. É um deles, o verso 5 e o verso 9. Olha o que diz. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Olha o que diz o verso 9. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. E aí nós temos Provérbios 21, 28, nós temos Provérbios 24, 28, Provérbios 25, 18, Provérbios 29, 24, e eu poderia aqui citar outros textos em outros livros da Escritura que vão falar sobre isso, da importância do testemunho verdadeiro e das consequências de um testemunho mentiroso, ou seja, de uma pessoa que não é íntegra, que demonstra isso na sua fala. E é interessante, abram aí Deuteronômio capítulo 19, versos 16 a 19. Na lei de Talião, havia um princípio que dizia que a pessoa que mentisse, o perjuro, sofreria o mesmo castigo que seria aplicado à vítima. Mas é mais interessante do que isso, que na lei de Talião, uma lei antiga, a lei de Deus dizia isso. A lei de Talião representava um aspecto da justiça divina, da lei de Deus. E muitas vezes, as leis dos homens representam isso quando tem como espelho a Escritura, quando tem como espelho a justiça e o estabelecimento da verdade. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 19, versos 16 a 19. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para o acusar de algum transvio, então os dois homens que tiveram a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem, se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal no meio de ti. É engraçado, eu não vejo isso como um peso, mas muitas leis, muitos princípios na palavra de Deus, a gente olha e fica assim. E diz assim, uxa, como é cruel. E quando nós falamos isso, nós demonstramos o afastamento que nós temos da justiça
divina. A aversão natural de uma justiça leniente, de uma justiça medíocre, de uma justiça falha, que é a justiça que provém do nosso coração e do nosso entendimento. Foi isso que aconteceu com aqueles inimigos de Daniel. Foi isso que aconteceu com Mordecai. Eu poderia citar outros exemplos na Escritura, de pessoas que tramaram, né, e que se movimentaram para prejudicar outras e sofreram o agravo que queriam que essas pessoas sofressem. Mas nem sempre é assim. Nem sempre isso acontece imediatamente, como nós vemos também nos nossos dias, ou nos tempos antigos, como aconteceu com o próprio Cristo. Nós até vamos citar mais à frente textos que mostram isso. As pessoas mentiram a respeito dele, mas não foram crucificadas, pelo menos naquele momento. Pelo menos naquele momento não foram. Mas com certeza responderam pelas mentiras que lançaram sobre Cristo. Quando o texto bíblico aqui fala sobre fraude, e essa palavra também pode ser traduzida por engano, ela também representa uma metáfora, apresenta um campo semântico para palavras que visam enganar o juiz e frustrar a justiça ao declarar o reto culpado e o culpado inocente. Mas a testemunha falsa, a fraude. E é tão interessante porque nós estamos vivendo isso de uma forma tão viva na nossa realidade, não somente no nosso país, Pessoas que estão em posição de autoridade e que estão pervertendo o direito, dizendo que aquele que é inocente é culpado e aquele que é culpado é inocente. E sabe o que vai acontecer com esses homens? Eles não vão ficar impunes. Eles não vão ficar impunes. Você pode até não ver, porque nem tudo chega ao nosso conhecimento, mas a justiça de Deus vai alcançá-los. E a pior coisa que nós podemos ter na vida, pior do que o inferno, é a ira de Deus com relação ao pecado. E principalmente com relação àqueles que são oprimidos e que não têm poder, força para se defenderem. Se você sente isso muitas vezes, e nós praticamos muitas vezes isso, se você sente, às vezes você vê alguém maltratando uma outra pessoa de inferior, ou uma pessoa mais simples, ou uma pessoa que não tem força para resistir, aquilo te deixa com uma indignação, uma revolta. Imagine o que Deus sente e o que Ele prepara para esses que agem dessa forma. Nós temos um exemplo disso na Escritura. Lá em 1 Samuel, capítulo 22, verso 9 e 10. No caso de Davi e Saul, e nesse meio aí entre Davi e Saul, nós temos Doeg. E a fala dele foi uma fala maldosa, mentirosa, porque ele estava afirmando que Aimeleque auxiliou Davi em sua conspiração. Primeiro porque não havia conspiração, mas Saul dizia que havia uma conspiração. E ele, com as suas palavras, foi responsável pela morte de muitos sacerdotes. Olha o que diz. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube. E como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, ele fez provisões e lhe deu a espada de Golias, o filisteu.
Aqueles que conhecem essa história, depois que ele morre e outros sacerdotes com ele, por causa disso, lá na frente, Davi, num diálogo, não sei com quem, ele disse assim: eu bem sabia que alguma coisa ia acontecer, porque Doeg estava ali. E aí se confirma o que a Escritura está dizendo quando fala de testemunha falsa e testemunha verdadeira. Não é necessariamente o discurso. É lógico, o discurso é falso ou verdadeiro, mas demonstra o caráter, o modo de vida. Por isso nós usamos Efésios, quando ele diz: olha, vocês fiquem longe dessas coisas, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Como se ele estivesse dizendo assim: vocês querem receber da parte de Deus o mesmo juízo, ou seja, a disciplina que os filhos das trevas recebem por meio da ira de Deus, porque é por essas coisas que essa ira vem. Então vocês não devem nem ser cúmplices, ou seja, olhar essas coisas e ficarem omissos. Por quê? Porque vocês estão sendo cúmplices, ou seja, vocês estão praticando de uma forma passiva a mesma coisa que eles. Vocês estão concordando com isso. O outro texto que demonstra isso é em 1 Reis, capítulo 21, verso de 1 a 14. Eu não vou ler todo o texto, mas só uma parte dele. Eu não anotei o verso aqui, que diz assim: fazei sentar defronte deles, a ideia de Jezabel, falando para Acabe. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos. Percebam como a fala e o caráter estão associados. Homens malignos que testemunham contra ele. Por que ela não diz assim: bota 2 homens justos ali? Bota 2 pessoas dignas, íntegras. Por quê? Porque essas pessoas justas, íntegras, elas não iam falar a mentira. Elas não iam perverter o juízo. Você já teve no seu ambiente de trabalho, e muito bom que isso tenha acontecido: não vamos mandar fulano não, porque se a gente mandar fulano, não vai dar certo. Tanto para o mal quanto para o bem. Por quê? Porque se escolhe uma pessoa em detrimento da outra, numa determinada função, numa determinada atividade, porque ou se tem credibilidade nela, ou não se tem credibilidade. Isso está atrelado ao caráter daquela pessoa. Lá em Mateus capítulo 26, 60... diz assim: e não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas a respeito de Cristo. O testemunho deles era inconsistente. E é interessante que eles se usam de uma expressão que o próprio Cristo falou para distorcê-la. Ele disse que ia destruir o santuário em 3 dias. Ele vai destruir isso aqui, o templo. E vai reedificá-lo. E na realidade, a própria Escritura diz que ele estava falando de si mesmo. Porque aquele templo representava Deus no meio do seu povo, e ele era essa manifestação. Ele era o templo no meio do povo de Deus. Ele representava tudo aquilo que aquelas pessoas faziam no templo. Ele era a manifestação física do que o templo, e espiritual também, representava. Deus no meio do seu povo. O selo da aliança, Cristo, nosso Redentor. Olha o que Matthew Henry fala a respeito desse texto. Ele diz assim: uma falsa testemunha é condenada por uma mentira. Essa pessoa mostra engano e fraude, não somente por não se importar em enganar aqueles com quem lida, mas pelo grande prazer que sente nisto, e porque está possuída por um espírito de mentira. E aí ele cita Jeremias, capítulo 2 até o verso 5, que o profeta fala do povo de Deus. Olha o que ele diz: provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes,
Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Curvam a língua como se fosse seu arco para a mentira. Fortalecem-na na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo e do irmão, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais que enganar, e todo amigo anda caluniando. Cada um zomba do seu próximo e não fala a verdade, ensinam a sua língua a proferir mentira, cansam-se de praticar a iniquidade, vivem no meio da falsidade, pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. E aí Matthew Henry continua: todos nós devemos nos preocupar em conservar um temor e abominar o pecado da mentira. E aí ele cita lá o Salmo 119, 163. Sendo movidos por um princípio dominante de honestidade, abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. É interessante porque a Escritura ela está cheia de exemplos, nos advertindo determinadas coisas que nós somos mestres em fazer. E os pecados que são demonstrados aqui estão no nosso coração. E que nós precisamos dominar essas coisas. Nós precisamos controlar essas coisas, principalmente em momentos de fúria. Mas o prudente oculta a afronta. Um momento em que nós perdemos a paciência. É nesse momento que nós devemos medir as nossas palavras. E que se por um acaso nós não conseguimos isso, reconhecermos que aquilo foi indevido e pedimos perdão ao Senhor, pedimos para que Ele nos dê força e maturidade a partir de agora, para que não tenhamos o mesmo comportamento. Os nossos erros devem ser, as nossas atitudes pecaminosas devem ser um instrumento a mais, depois do nosso arrependimento e confissão, deve ser um motivo a mais, um sinal a mais para controlarmos o nosso espírito e para dominarmos, nesse caso, a nossa língua. É interessante nós tocarmos num assunto paralelo. Eu sempre digo que as pessoas que a gente mais ama são aquelas que mais nos magoam, nos ofendem. Por causa da proximidade, são aquelas que mais a gente perdoa. Por causa da proximidade, por causa da intimidade. E aí a gente fala do ambiente familiar. O ambiente familiar é esse ambiente, que é um ambiente mais próximo. E quando a gente fala ambiente familiar, a gente não fala só pai, mãe, irmão, mas amigos também. E amigos que são mais chegados do que irmãos. E na realidade, eu vou puxar um pouco aqui para um tema que eu tenho pensado ultimamente, que é a comunhão do corpo de Cristo. Nós somos uma família. E nós, a exemplo da família de sangue, nós vamos perceber que a família da fé, ela vai superar a família de sangue. Porque às vezes nós vamos ver que aqueles que são nossos pais, nossos primos, nossos irmãos, não terão o mesmo destino eterno que nós. E esse sentimento que a gente compartilha com aqueles que são o nosso sangue, deve ser o mesmo sentimento que nós compartilhamos com os nossos irmãos. Com relação ao perdão, com relação à paciência. É lógico que nós não podemos ter intimidade com todos os nossos irmãos, ou proximidade com todos eles, mas devemos ter um sentimento de fraternidade, mesmo que com aqueles que são distantes de nós.
E a gente vai se decepcionar com essas pessoas muitas vezes. A gente vai entristecer essas pessoas muitas vezes. Mas o que vai nos unir é o vínculo em Cristo. Porque se nós somos crentes, verdadeiramente crentes, nós vamos querer nos acertar. Nós vamos querer andar juntos. Né? Nós vamos querer participar das mesmas coisas. Por isso que, e é nesse contexto, para quem que ele está falando? Para quem o profeta está falando lá em Jeremias? Para a igreja. Para a família da fé. Que muitas vezes pode ser a família de sangue, física. Mas que está voltado para o povo de Deus. Ele diz assim, em Jeremias: vocês são adúlteros, bando de traidores, curvam a língua como se fosse o arco para a mentira, fortalecem na terra, não para a verdade, mas para a malícia. Quando a Escritura diz que nós devemos amar o nosso próximo, nós devemos amar o nosso irmão, você que a linguagem é a mesma. Por quê? Porque nós somos a família da fé. E nós precisamos cultivar essas coisas não somente no nosso meio, mas principalmente no meio cristão. E muitas pessoas que querem ter o céu aqui na terra e buscam um paraíso na terra. E nós vemos muitas seitas religiosas cristãs que começaram dessa forma, e que se tornaram, na realidade, um grupo desordenado, onde a hipocrisia, a promiscuidade e a impiedade imperavam. E é o nosso entendimento errado de que esse reino será estabelecido aqui na terra. Por mais que possamos viver como igreja, numa união ou numa fraternidade que às vezes não temos dentro do nosso próprio lar, nós precisamos entender que somos pecadores, e que precisamos dessas coisas na nossa vida para sermos aperfeiçoados, para sermos provados. É difícil isso. Pessoas que mentem contra nós, crentes, que nos apunhalam pelas costas, crentes, e crentes verdadeiros, muitas vezes. Pessoas que abençoaram outras e que abençoam outras até hoje. E aí a gente percebe como nós somos maus, até mesmo em meio à nossa bondade. E como nós necessitamos constantemente da graça de Deus e daquilo que Ele nos fala para podermos viver aqui nesse mundo o máximo do que é permitido a nós, crentes, vivermos nesse nosso contexto, nessa nossa realidade, nesse mundo caído, mas na perspectiva do mundo por vir. A nossa fala, o nosso procedimento deve demonstrar, deve apontar para algo que existe dentro de nós, que é essa nova criação. E que nós precisamos lutar por essa nova criação. Uma vez eu escutei uma pregação, achei muito interessante, não sei se foi uma pregação ou a leitura de um livro, que as pessoas às vezes não entendem essa realidade na vida cristã. Quando a Escritura diz que nós somos vitoriosos, que nós temos a vitória, isso é uma realidade. Mas nós temos que conquistar isso. E aí você para, como assim? Eu sou vitorioso, eu tenho que conquistar, né? Isso mesmo. A exemplo do povo de Israel. É um exemplo primoroso na Escritura, que mostra essas realidades que não são opostas, mas que são complementares. O que o Senhor disse para o povo? Vocês vão lá e vocês vão destruir aqueles povos. A vitória de vocês é garantida. Mas eles tinham que lutar.
Se eles não lutassem, eles não levavam, eles não ganhavam. E aí, muitas vezes, nessa luta, eles não imprimiam muita força, porque Deus queria mostrar que o poder que estava agindo ali e as coisas que estavam acontecendo eram pelo poder de Deus, não foi por meio deles. Eles foram instrumentos, mas era o poder de Deus. Então você vê Gideão, você vê a própria derrubada do muro de Jericó, quando eles começaram a quebrar os cântaros e tocar lá, a trombeta, o negócio caiu, e aí eles entraram, invadiram e destruíram as pessoas. Mas aquele muro impenetrável, né? Como é que eles iriam penetrar naquele muro? O que eles iam fazer? Quais seriam as suas armas? Deus queria mostrar que era pelo poder deles. E aí eles entram na terra prometida. A divisão, Josué divide lá a terra. Isso aqui é para você, isso aqui é para você, papa. E aí o que acontece? Eles entram na terra e chegam lá, ó, pode sair aí que o lugar é meu. Não. Eles vão lutar. E muitas coisas eles não conquistaram, por quê? A Escritura é muito clara, por causa da sua fé. Na vida cristã é a mesma coisa. E esse é o exemplo da vida cristã. A vitória nos é garantida. A vitória sobre o pecado, sobre ser uma testemunha verdadeira, nos é garantida isso na Escritura. Mas nós precisamos conquistar isso. Nós vamos precisar lutar. Ele já nos garantiu a vitória. Mas a luta é nossa. E é Ele também que vai sustentar. Porque é Deus que, como diz o apóstolo Paulo, né? Que opera em nós tanto querer como o realizar. Mas Ele nos chama a desenvolver a nossa salvação. E é assim na vida cristã, em todos os aspectos, até na oração. Quando Ele diz, pedis e não recebeis, porque não sabeis, pediu, porque você não pede direito. Você pedir direito, você vai receber. Por isso que lá em Mateus capítulo 11, verso 12, se eu não me engano, diz assim, que o reino dos céus é tomado por esforços. E os que se esforçam se apoderam dele. E por quê? Porque eles têm a certeza da vitória na promessa de Deus, que os capacitou para isso. Mas eles terão que caminhar pelas próprias pernas e vão ter que conquistar aquele terreno, aquela terra que precisa ser invadida e tomada, que é o nosso coração. São os pecados que existem na nossa vida. Nós precisamos lutar contra eles. Às vezes a luta é grave. Lembra do Moisés lá? Com o braço levantado, o braço baixava, o povo perdia. O braço levantava, o povo ganhava. E por que essas coisas? Para mostrar, em primeiro lugar, que a luta não é simples. A luta é uma luta séria, de vida e de morte, que eu preciso lutar. Mas quem vai me dar a vitória e me sustentar nessa batalha é o Senhor. Por isso, não podemos desistir. Por isso o Senhor nos chama para perseverar. Por isso que temos que continuar caminhando em direção ao alvo. Não parar. Porque aquele que nos chamou, aquele que começou boa obra, ele vai terminar. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, e quando falamos que o Senhor é Todo-Poderoso, é porque realmente é uma grande verdade. O Senhor tem todo o poder. E precisamos nos lembrar disso, Senhor, no momento de tentação, no momento de queda, no momento que somos provados. Porque nós não somos nem oniscientes, nem onipotentes. Pelo contrário, a Escritura nos compara como ovelhas, que são animais completamente desorientados. E que também são aqueles que carecem e necessitam
de constante auxílio. E esses somos nós. E somos esses que somos chamados, ovelhas de Cristo, para lutar, Senhor, essa luta de vida e morte, que é a vida cristã. Sustentados e pastoreados, guiados por aquele que é o Senhor das nossas almas. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Em especial, Pai, com relação a pecados, ó Pai, que cometemos, ó Senhor, com relação à nossa língua. Que não sejamos, ó Senhor Deus, tendentes a essas coisas, e que estejamos abaixando as nossas armas, ó Pai, e se utilizando daquelas armas que são carnais. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Senhor nos faça confiar nele, e nos lembrar. O Senhor disse que quando subisse ao céu, deixaria o Espírito Santo, que faria lembrar aos discípulos tudo aquilo que ele tinha falado. Nos faz lembrar, Senhor Deus, um momento de tentação, um momento de aperto, dessas palavras libertadoras, para que possamos vencer a tentação. Fica, Senhor, com o teu povo, nos dá, Senhor, da tua graça, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.